Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O projeto de retaliação a tarifas no Brasil teve participação da oposição e do governo. O Orengo, finalmente um projeto que uniu gregos e baianos. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Aqui fala gregos Finalmente e goianos em o- Brasília, Ah, né? Gregos e é? goianos. Finalmente unimos o Brasil? Precisou do Pois Trump? é, pois é, o presidente Donald Trump conseguiu essa façanha, que há algum tempo a gente não via um projeto que realmente gerasse uma convergência aí, uma conciliação entre base e governo. Tanto que, veja só, Megali, é um projeto que é de autoria da oposição, de um parlamentar do PL, foi relatado pela senadora Tereza Cristina, muito respeitada aqui no Congresso Nacional, mas na Frente Parlamentar da Agricultura, e foi ministra do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e teve adesão total do governo. No plenário, 70 votos a 0. Então, todo mundo votou a favor. O que essa medida estabelece? Estabelece políticas e dá uma base legal para a chamada reciprocidade, ou seja, se algum país exige algo do Brasil, o Brasil pode exigir da mesma forma. Isso já existia de alguma forma, Megali, até porque a reciprocidade ela é um princípio básico da diplomacia, né? Você realmente colocar as exigências que outro país coloca. Vamos pegar um exemplo aí, visto, né? Países que exigem visto do Brasil, o Brasil vai lá na medida de reciprocidade também exige visto, né? E isso pode ser usado de maneira tributária, com taxações, né? Nessa guerra comercial, muitos países usam isso para o protecionismo, né? Agora, é um projeto que, na avaliação de parlamentares, né, vai muito além do governo Trump, até porque é um projeto que, quando foi apresentado, ainda era o governo anterior, era o governo Biden, e tinha o objetivo inicial de proteger principalmente o agronegócio, por isso que ganhou essa adesão da frente parlamentar do agro aqui no Congresso Nacional e foi relatado por uma das líderes dessa frente. Tinha o objetivo de proteger o agro brasileiro em relação a políticas ambientais, sanções ambientais adotadas contra o Brasil e uma pressão para que os governos realmente respondessem. Então, é uma avaliação feita no Congresso Nacional que é uma política que, assim que aprovada na Câmara, passa a existir não apenas para esse governo, não apenas para Trump, mas para qualquer governo, para qualquer país que ofereça ou coloque o Brasil nessa guerra comercial e realmente promova medidas que não tenham ou sejam desvantagens para o comércio internacional brasileiro, que é um player importantíssimo aí internacional. Para efeitos práticos, Megali, essa medida ela coloca uma base legal para reciprocidade, para a chamada retaliação, acaba dando mais poderes, a chamada CAMEX, nessa discussão, e agora precisa passar pela Câmara dos Deputados. E eu tenho uma pressão grande aqui de deputados, até para aproveitar esse embalo aí de uma aprovação unânime que uniu base e oposição, para já aprovar hoje ou no máximo até o fim da semana essa proposta na Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, se manifestou nesse sentido, que essa é uma hora de colocar essa história de esquerda, direita, base e oposição de lado e pensar realmente na proteção do Brasil, do produto brasileiro, dos produtores brasileiros. Fez uma manifestação nesse sentido. Para isso, tem que vencer a obstrução que foi anunciada pelos partidos de oposição para pressionar, para colocar a anistia lá em pauta, né? O que o presidente da Câmara está colocando, que agora há uma prioridade, há um interesse nacional, então não dá para ficar nessa guerra política, tem que votar isso logo na Câmara para valer, até porque tem expectativa de hoje o anúncio formal aí de mais taxas, mais sobretaxas, inclusive a produtos brasileiros, né? Enquanto isso, no campo da diplomacia, o governo continua negociando, tem uma comitiva lá nos Estados Unidos para negociar essas taxas que afetam produtos brasileiros, mas até o fim da semana a expectativa é que essa proposta passe já na Câmara, aí fique valendo, e ponto final para o assunto, viu, Megali? É ótimo que haja uma união em Brasília, mas nós aqui não podemos esquecer aqueles políticos que foram a Washington, inclusive, muitos pagos com dinheiro público, bater palminha para o presidente empossado Donald Trump, né? Até porque a gente está muito curioso para saber o que essa turma do Minha Bandeira Jamais Será Vermelha, mas o Meu Boné Será, tem a dizer agora que o Brasil está na linha de tiro do presidente americano. Tô falando aqui de Adilson Barroso, Bia Kicis, Cabo Gilberto Silva, Capitão Alden, tá em ordem alfabética, Carla Zambelli, Coronel Cristótomo, é isso? É. Coronel Fernanda, Eduardo Bolsonaro,
Giovanni Cherini, Gustavo Gaia, Joaquim Passarinho, Luiz Felipe de Orleans, Marcel Van Hatten, Marcos Polon, Mário Frias, Maurício Marcon, Maurício do Vôlei, Messias Donato, Sargento Gonçalves, Silvia Vaiapi e Sóstenes Cavalcante. Todos eles foram tomar neve lá em Washington para bater palminha para Donald Trump. E eu tô curioso de saber a opinião deles a respeito dessas tarifas. Esse pessoal tem se manifestado, Orengo? Tem se feito de maluco? Sabe, Megali, que aqui no Senado Federal a gente pega o exemplo da chamada Casa Alta, né? Então, quando foi para o plenário, quando foi para voto, essas questões políticas, internas e até externas foram colocadas de lado. Então, o que prevaleceu aqui dentro do Congresso Nacional é o famoso bom e velho pragmatismo, né? No momento como quando o produto brasileiro, a produção, inclusive o agro, acabam sendo, de alguma forma, aí, pressionados, o Congresso precisa reagir. Então, essa foi um movimento liderado aqui, inicialmente pela FPA, pela Frente do Agro no Congresso Nacional, e ganhou adesão de outros partidos e da base da oposição. Por isso, o que se espera é que na Câmara, essa briga política, briga de redes, toda essa discussão, as chamadas narrativas aí de redes, fiquem de lado, e o pragmatismo prevaleça. Foi assim no Senado Federal. O que se espera é que a Câmara hoje também tenha essa união. Se teve uma votação unânime no Senado, ninguém imagina que deva acontecer algo diferente na Câmara, né? Então a pressão é grande. Hoje ou até amanhã, esse projeto deve estar aprovado, aí, o projeto da reciprocidade aqui na Câmara.